Olá, olá, boa tarde. Vamos chegando. Eu sou Rodrigo França, sou autor do livro O Pequeno Príncipe Preto. Vamos chegando, eu vou conversar, bater um papo com minha irmã, Maíra Azevedo. Que honra estar aqui na Martins Fontes Paulista para poder falar sobre o nosso trabalho, né? Divulgar aqui o livro da Maíra e divulgar também o meu livro. E a gente vai falar sobre processos, como tudo funcionou, como de onde nós tiramos aí a necessidade da nossa escrita. Esperando aqui a Maíra chegar, entrar. Em relação... Já vão mandando perguntas, por favor. Deixa eu escrever aqui para ela, falar que eu já estou online. Luana Xavier presente. Ô, meu amor, obrigado. Obrigado pela força. Em falar em livros, cadê seu livro, Luana Xavier? É urgente você publicar um livro. Léo Vilaforte, tudo bem? Camila... Vamos entrando e vamos chamando as pessoas. Vamos aproveitar aí esse aviãozinho e chamando as pessoas para a gente fazer uma live bonita. Deixa eu ver se ela está presente. Ainda não. Vamos falar hoje sobre esse livro, Como se livrar de um relacionamento ordinário, com a Maíra Azevedo, a Tia Má, e o Pequeno Príncipe Preto, que eu sou o autor. Rodrigo, não me pressiona. Estou pressionando sim. É seu dever ancestral publicar um livro. E eu ainda falaria mais, um livro infantil. A sua força deve ser multiplicada para essas crianças. Esperando a Maíra entrar. Enquanto isso, vão mandando perguntas, vão falando, para que a live seja bacana, seja bonita aí. Eu vou aproveitar e vou chamar as pessoas da minha rede para essa live. Já coloquei a pergunta na caixa porque eu sou ansiosa. Daqui a pouco deixa a Maíra chegar e eu vou responder. Editora Agir já está presente. Nova Fronteira. Já agradeço a parceria. Esperando a grávida do ano, a Tia Má, entrar. E aí a gente começa a nossa conversa sobre processos, sobre os livros, sobre o tema dos livros e assim por diante. E aí eu aproveito, eu nunca fiz isso, que eu vou fazer uma live da live para chamar o povo para cá. Vamos nessa, né? A live da live. Tia Má deve estar fazendo xixi da gestante, é isso, aí a gente respeita. Então eu tô fazendo a live da live para dizer que eu estou aqui no Instagram da Martins Fontes Paulista, com um bate-papo com a Tia Má, Maíra Azevedo. Então vem pra cá, pessoal. Eu não vou ficar com duas lives, tudo bem? Eu nunca fiz isso, mas vem aqui aproveitar a audiência aqui do meu Instagram para dizer que eu estou no Instagram da Martins Fontes Paulista, que é uma livraria de São Paulo. Então venham assistir, ó. Vou mostrar aqui, ó. Venham pra cá, é a live da live, um bate-papo, isso. Se joguem no Instagram da Martins Fontes Paulista, que eu tô aqui com a Tia Má. Venham pra cá. Luana Xavier já tá presente. Venham pra cá, tá? Martins Fontes Paulista, venham, pessoal que me segue, venha pra cá pra gente bater um papo sobre o Pequeno Príncipe Preto e sobre o livro da Tia Má, Como se livrar de um relacionamento ordinário, pela Agir.
É isso. Beijo. Agora eu vou encerrar, senão eu não dou conta. Já temos algumas perguntas, ó. O povo tá vindo mesmo, cheguei. Já temos uma pergunta aqui da Luana Xavier. O Pequeno Príncipe Preto vai ter continuação? Eu tô com uma ideia que eu já comecei a escrever. Eu não vou fazer o Pequeno Príncipe Preto 2, não. Por enquanto, não. Mas quero fazer uma trilogia. Eu quero fazer um livro. Já fiz um livro pensando em menino. O próximo eu vou pensar em menino e menina. Vai ser numa brincadeira sobre ser gêmeos, né? Para quem não sabe, eu sou trigêmeo. E aí o terceiro livro vai ser sobre menina, sobre o universo feminino, que eu quero trocar com alguma escritora. Por que não Luana Xavier? A gente escreveu um livro junto. Então, o primeiro, O Pequeno Príncipe Preto. O segundo, já estou escrevendo, já tem um nome que eu não vou liberar ainda. E o terceiro vai falar sobre o universo das meninas. E aí, quem sabe, o Pequeno Príncipe Preto tem um desdobramento de outros projetos em cima, fora a literatura. Queria que o Pequeno Príncipe Preto, em mais versões, porque o personagem já é muito amado. A gente vai ter em outras linguagens artísticas, não o desdobramento de O Pequeno Príncipe Preto 1, 2, 3, 4, tá? Deixa eu ver se a tia Má tá presente. Quem tá presente é a minha mãe, que já entrou. Vou chamar essa maravilhosa. A mãe do ano tá entrando, Maíra Azevedo. Ela sempre faz isso, é um charme. A gente tem uma live toda quarta-feira, a partir das 15 horas, ela faz um charme, ó, aguardando chamar entrar. Vamos ver. Sempre para me deixar com emoção, né? Com coração. Chama chegou, tá aqui, ó. Ó, aceita. Vou cancelar para chamar novamente. Para quem está entrando aqui e do Instagram da Martins Fontes Paulista, eu sou o Rodrigo França, o autor do Pequeno Príncipe Preto, e hoje a gente vai ter um bate-papo com a Maíra Azevedo, que é a Tia Má, sobre o livro dela, Como se livrar de um relacionamento ordinário. Eu estou chamando, mas alguma coisa da conexão. Chama, Maíra, chama você. Chama você para poder, talvez, melhore. Eu estou chamando aqui. Já quero agradecer. Muita gente veio através da minha página, outras pessoas estão vindo aí através da página da Tia Má. Alex, que saudade de vocês que não apareceram ontem, na correria. Adalberto Coutinho. Engraçado, não está aparecendo para mim. Tia Má mandou. Que estranho. Deixa eu ver aqui. Vai dar tudo certo, gente. Sai e entra de novo. O Luana tá falando. Sai e entra de novo. Ó, conectar. Finalmente! Boa tarde, Rodrigo Boa França. tarde. Ó. Que coincidência! Nossa, você tem os mesmos livros que eu. Tem gente que fala que essa personagem é a mãe desse personagem. Devem ser, né? E eu acho que tem uma coisa a ver, porque o Pequeno Príncipe Preto é super empoderado, cheio de autoestima. Tem que ser parente de Tia Má. Como é que você tá, meu amor? Saudade agora. mesmo. Saudade mesmo. E eu ia falar isso, melhor agora falando com você, porque você é uma pessoa que me emociona. Você sabe o quanto me faz bem falar com você. Eu tenho um negócio com você que eu não sei explicar. Ai, também não. Eu sei explicar, mas não vou explicar, não. Que é muito complexo para muita gente. Aí a gente vai falar sobre ancestralidade, sobre coisas que a gente não dá conta. Mas quero dizer que eu te amo. Quero dizer, como eu sempre falo, que é uma honra estar numa mesma editora que você. Isso diz muito, de luta
de uma luta ancestral dos nossos, das nossas, de ter uma escritora preta. E a gente vai falar, sim, sobre questões felizes de potência de raça, de ter uma escritora preta, com um escritor preto, no meio de uma das maiores editoras desse país. Para mim, diz muito da luta dos nossos e das nossas. Com certeza. E é uma das coisas que mais me enobrece é saber que a gente agora tem a nossa escrita valorizada, né? O nosso conhecimento, o nosso saber. Eu tenho você como uma grande referência e você sabe disso, porque eu te digo isso. A gente não precisa ter uma oportunidade. E é importante saber que as grandes editoras, os grandes espaços estão também atentos às nossas produções, porque o povo quer consumir o que cabeças pretas estão pensando. Ai, é para chorar? É o que é? Fala, tem gente entrando pela Martins Fontes Paulista e não te conhece profundo, te conhece pela televisão, pelo programa Encontro da Fátima Bernardes, mas quem é Maíra? E depois eu falo quem é Rodrigo. Então tá. Maíra Azevedo, mulher preta, jornalista, gorda, nordestina e que adora falar de amor. E eu entendi que falar de amor, sendo uma mulher preta com as características que eu tenho, era um ato revolucionário. Né? É fundamental a gente falar disso, da gente falar desse processo de descobrimento das nossas paixões por a gente mesmo, da gente falar do nosso processo de descoberta e entender que somos sim dignas de sermos amadas. E eu falo isso das mulheres pretas porque por muito tempo tentaram colocar na nossa cabeça que a gente merecia qualquer coisa e que a gente não deveria reivindicar o lugar de ser amada. E aí eu decidi falar disso, falar a gente não merece qualquer coisa, a gente merece sim ser amada e a gente merece ser muito bem amada. Então, essa sou eu, uma mulher preta, jornalista, que era repórter até outro dia, hoje em dia é humorista, roteirista, atriz, faz o que tiver para criar os filhos, porque eu costumo dizer que eu sou a representação da mulher brasileira, e a mulher brasileira tem a minha cara. Somos a maioria pretas, gordas, pobres, que chefiamos nossas famílias, mas que a gente não desiste da arte de amar. Fala tão bem, emociona. Eu aprendo com você. E eu queria que você me falasse, Rodrigo, você que é um homem que carrega em si a capacidade de multiplicar talentos. Como é isso? Ai, minha amiga, assim, a única palavra que eu acho, essa coisa de ser de todas as vertentes da arte, todas as vertentes possíveis, é oportunidade. Eu sou fruto da oportunidade. Eu sou a segunda geração de classe média da minha família. Não acredito em mérito, eu acredito em oportunidade. Eu não precisei trabalhar para ter o que comer. Como a maioria dos jovens, das jovens pretas e pretos desse país. Eu tive uma família que falava, vai estudar, não precisa trabalhar. Então tá nisso, a oportunidade, por isso que eu escrevo, por isso que eu atuo, por isso que eu dirijo, por isso que eu tenho uma carreira acadêmica na filosofia, nas ciências sociais. Eu sou um cara inquieto e que pensa que, da mesma forma que eu tive essa oportunidade de poder ser o que eu sou, outras pessoas precisam. Né? Assim como você fala dessa... na verdade, os nossos livros, eu já antecipo isso, eu acho que é troca de tecnologia, sabe? Tudo aquilo que a gente viu que deu errado e também deu muito certo, a gente quer que as pessoas entendam e compactuem e compartilhem com o que deu certo. Gente, é isso, já criei isso. Ela é mãe dele. Aí tem que fazer já o encontro dos dois, né? Rodrigo, uma das coisas que eu queria que você soubesse é o quanto que você me inspira mesmo na questão de produção de textos, né? E eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que se inspira em você para produzir. Como é que você se vê nesse lugar de ser um homem que estimula habilidades em outras pessoas? Você sabe que eu não sei se isso é errado ou certo.
eu não paro para pensar sobre isso. Eu simplesmente eu faço. É óbvio que eu tenho consciência, porque eu vou. Ainda bem, não falo isso com pedância. Pelo contrário, eu fico lisonjeado. Muita gente fala assim, cara, eu passei a escrever porque você escreve. Eu passei a dirigir porque você dirige. Mas eu acho que é uma cilada eu ficar nisso como mantra. Eu fico lisonjeado, eu reforço e você me estimula a fazer isso, que a gente não que eu não tô, a gente não está inventando a roda, a gente é um processo de continuidade. Eu escrevo porque outras pessoas escreveram e me mostraram que é possível. Eu fico muito lisonjeado, não fico pensando, porque eu acho que eu ficaria também com um certo medo, sabe? Dessa grande responsabilidade. E, ao mesmo tempo, mostro o quanto é injusto, porque a gente é exceção da regra. Né? Ainda quem escreve é o homem branco, rico, heterossexual, cisgênero. Ainda quem possibilita valor na literatura está longe das nossas características. E você? Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei que você inspira e que você recebe várias mensagens? Ou se você vai parecer uma live de troca de carinho e tudo bem, é importante as pessoas se amarem. Eu vou mandar fazer um plotter aqui. Ficou maravilhoso, né? Olha, e observe, é a mesma paleta de cores, porque vem do laranja para o amarelo, sabe? Cores quentes. Muita coisa, muitos Muita sinais. coisa. E Você tá vendo você? que Luana Fala. Xavier tá aí na live, né? Eu vi. E ela me É, perguntou se eu também escrevo poesias. Eu acho que eu vou fazer um livro só de poesias e vou dedicar a ela. eu já cobrei Luana Xavier de escrever. Ela precisa escrever também. Ela precisa de muita coisa e eu digo isso sempre a ela. Luana é uma potência de talentos. Aí já fica logo essa dica aí para a editora, já ir atrás dela, que escreve muito, fala muito sobre essa questão da gordofobia, da solidão da mulher negra, e que a gente precisa falar muito sobre isso. Que a solidão da mulher negra está diretamente ligada também a essa forma como nos olham de achar que mulher preta não merece ser amada. Né? Então é importante a gente entender, porque enquanto uma fala desse processo de descobrir o amor, a outra fala desse processo de a gente levar tanto tempo para ser descoberta enquanto ser que merece ser amado. Olha, a nossa editora já quer esse livro de poesia, bebê. Não, eu já estou falando com Janaína um outro processo, por sua causa. Eu já estou com Janaína com outro processo que eu não posso falar, que você já me explicou que a gente não deve falar. Mas eu já estou conversando com Janaína para fazer um outro livro. É isso. Vem cá. Não foi de repente, porque a nossa vida é de luta, mas qual é a ficha que cai? Qual é a ficha que cai de estar semanalmente na maior emissora desse país, na maior emissora da América Latina e talvez a terceira, a quarta do mundo? Qual é o É a que quinta do mundo, é a quinta é do mundo. a quinta do mundo de escrever, de estar nos palcos, de ser o que é e, de uma certa forma, e aí eu volto à pergunta de ser espelho para muitas mulheres e também para muitos homens, que você tem um fã-clube da comunidade LGBTQI+, que consegue te enxergar como referência. O que cai aí? Não cai, Rodrigo. Deixa eu te falar, eu não posso chorar, tá? Eu já chorei muito hoje que eu fui fazer ultrassom 3D. Foi muito engraçado que minha filha tava de novo com o punho cerrado. Mas deixa eu te dizer, não cai. Ela aqui assim. Ó. Só que dessa vez ela botou assim a mão. Você acredita? Ontem eu fui fazer eco. Era pra É, ver o coração. A menina ficou pulando, pulando, mostrava a cara. Só que no eco era pra ver o coração. Então não dava pra gente ver muita coisa do rosto, porque era pra ver o coração. Hoje que era pra ver o rosto dela, fazer aquela 3D, ela ficava assim, ó. Aí dá pra ver isso aqui e isso aqui dela. E a parte que dá pra ver, a menina parece com o pai. Você acredita? Então, mas eu vou te responder. Não cai ficha, Rodrigo.
E é uma coisa que é muito. É mais um resquício do racismo, né? Tem coisas que a gente não sonha. Eu não sonhei isso para mim. Eu não sonhei ser tia Má da televisão. Eu não sonhei ser tia Má escritora. Eu não sonhei ser tia Má colunista. Eu não sonhei ser tia Má que inspira outras pessoas, porque ninguém me disse que eu poderia ser isso. Essas coisas com certeza não aconteceram de repente, porque eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem todo um processo, né? Dessa questão do invisível, da nossa ancestralidade, da luta de quem veio na frente da gente. Mas são aquelas coisas que é o tempo certo, o tempo da ancestralidade. E todas as vezes que você me perguntar como é para mim, eu nunca vou saber te responder. E eu acho que no dia que eu souber te responder, é porque eu não devo mais fazer. Sim, sim. É isso. Você é. A gente tá na Tem uma... livraria, tá? Vamos Ó, falar bonito. a gente tá na casa dos outros, né? É, bora falar bonito. Fala bonito, né? Fala erudito. Vem cá. Tem uma coisa assim, eu já vi um homem com o seu livro. As pessoas, porque as pessoas acreditam que é só para mulheres, mas tem, claro que é a menor parte por conta de uma estrutura do patriarcado. O macho é escroto, o macho é ordinário na regra, né? Mas tem caras legais e que também pegam mulheres na vida, né? Não pegar no sentido. Você entendeu? Sim. Se encontram com mulheres que também perpassam pela relação ordinária. É abusiva, sim. É, é, também é para homens, né? O livro, a gente inclusive começa o livro dizendo que é para qualquer pessoa que se identifique com o lado feminino. O lado feminino é quem historicamente é o lado que é mais oprimido. Mas isso não quer dizer que a gente não vai encontrar homens que passem por relações abusivas. A gente não pode esquecer disso. Relacionamentos abusivos existem. Existem, às vezes, entre duas mulheres que se relacionam, entre dois homens que se relacionam. E a gente precisa falar dessas coisas, né? Você estava falando da minha relação com o público LGBTQI+, é exatamente porque eu entendi logo desde muito cedo que eu não precisava ser LGBTQI+, para defender a questão do respeito às pessoas que fazem parte dessa sigla, porque não é uma simples sigla. É um coletivo de pessoas que exigem o direito de viver, acima de tudo, amar e de serem respeitados e respeitadas. Então, quando eu faço esse livro, eu estou fazendo esse livro para todas as pessoas que se identificam com o que eu falo. E assim, Rodrigo, eu não tenho problema nenhum de dizer que esse livro surge da minha vivência, sabe? Eu passei por muito relacionamento muito ruim. Relacionamentos esses que hoje eu voltando da ultrassom, eu tava dizendo, e é muito cruel para uma pessoa dizer assim, eu não me orgulho de nenhum deles. Eu não sinto falta de nenhum deles, sabe? Mas foram esses relacionamentos ruins que me deram força para eu saber que eu não mereço qualquer coisa. Sabe? Hoje em dia eu tenho um relacionamento que não é o melhor do mundo. Eu faço questão de dizer isso para as pessoas. Não se espelhe no relacionamento de ninguém, porque toda relação tem altos e baixos. Minha relação tem dia que eu tenho vontade de terminar meu casamento, tem dia que eu acho que vai ser para sempre, que vai ser o resto da vida. Mas essa relação hoje é o que me dá certeza de que eu não preciso dele para ser feliz. Porque eu já encontrei o grande amor na minha vida. E o grande amor na minha vida sou eu. Sabe? Eu me amo tanto que eu acho que qualquer pessoa que estiver comigo precisa dar uma festa, precisa celebrar, porque eu sou maravilhosa. E não é piegas, não é clichê. É a gente aprender a reconhecer que a gente merece mais. E a pessoa que está comigo precisa também entender que eu mereço mais. Mas eu também quero te fazer uma Tão, pergunta, Rodrigo. tão madura emocionalmente. Eu também quero te fazer uma pergunta. Eu acordo de madrugada por conta da gestação, né? E eu tava olhando muita coisa sobre criança e de repente eu entrei em uma foto que viralizou, que é um menino preto segurando a capa de seu livro. Ai, fiquei emocionada agora. Segurando a capa de seu livro com um sorriso, que é um dos sorrisos mais lindos que eu já vi na vida. Me emocionei de verdade, tá? E aí, ai, obrigada, café. Você sabe que eu sou viciada. E aí eu queria que você me dissesse exatamente como é para você saber que seu livro estimula que várias crianças se olhem, se reconheçam
e saibam que elas podem ser qualquer coisa. Ai, eu recebo, eu acho que eu recebo por dia, no mínimo 20 fotos e vídeos. É, aí eu vi que tá tudo bem, deu certo, sabe? Claro, eu sou viciado em números e de vez em quando quero saber quantos livros foram vendidos, etc. Tal, para ver se está dando certo. Mas a maior resposta que está dando certo são essas imagens. Eu fico muito, muito emocionado, porque, de uma certa forma, quando eu escrevi essa história, que começou no teatro, foi inspirado na minha família, inspirado no que meu pai, minha avó e que a minha mãe, eles sempre falaram sobre mim. Sorria, você é bonito, você é forte. Mas eu sempre percebi que não era a realidade de muitas famílias de crianças negras, né? Ainda cedo, como nós temos que ser 10 vezes melhores, né? Por conta dessa coisa do racismo, a educação da família preta para essa criança preta ainda é muito rigorosa, né? Você tem que ser o certo, não erre, etc. Então, isso não significa que não haja amor, não está aí. Mas falta, às vezes, uma sutileza de parar e de falar se ame, sabe? Você sorria, o que o mundo vai falar que não, principalmente na escola, que a escola é uma instituição muito perversa para quem é preto, para quem é preta, para quem é gordo, gorda, para quem já tem uma relação, uma relação da comunidade LGBTQI+, a escola é muito perversa. Às vezes a família esquece de fortalecer. De tudo que o mundo vai falar não, de tudo que vai falar não lá fora, a família deve dizer sim de dentro, né? Então, quando eu vejo um vídeo e uma foto, eu falo, deu certo, deu certo. Essa criança está olhando para esse menino preto, e falando, eu também sou bonito. O quanto é potente o que a gente está batendo durante séculos nesse país, que é a palavra representatividade. É exatamente isso. Eu lembro que teve um dia que eu pedi para meu filho ler seu livro e depois escrever. Eu tô tão sensível, né? E eu vi que uma das coisas que mais mexeu com ele foi assim, eu falei, o que, é que você mais gostou do livro? Ele fez assim, da capa. Aí eu falei, da capa, já queria detonar ele. Eu falei, da capa! Você vai ler livro pela capa? Ele fez, não, porque é a primeira vez que eu vejo uma capa de livro que tem uma criança que parece com a criança que eu fui, que ele já acha que ele já é um homenzinho, né? Tá com 12 anos. Ele fez, porque é uma capa que tem um livro com uma criança que parece com a criança que eu fui. E é exatamente isso. A gente entender que a gente pode estar num lugar. Quando eu escrevi o livro, eu queria que minha capa fosse um sapato, né? Por conta do meu bordão. Tira o sapatinho e bota o pé no chão. E ter tido a minha foto na capa falando disso, depois faz com que eu entenda, porque assim, as mulheres negras, elas estão no topo dos índices mais perversos. Né? Então, assim, dessa questão da solidão, da violência contra a mulher. Então, eu sempre digo que quando as pessoas vão lá e olham para minha cara, uma cara de uma mulher preta, que não é a mulher preta padrão, eu sou uma mulher preta, gorda, que sou muito bonita, porque eu também me acho muito bonita, mas é uma beleza negroide, é a beleza verdadeira da mulher negra, sabe? Faz com que as outras mulheres pretas olhem e também digam assim, ó, eu realmente não mereço um relacionamento ordinário. Tem uma pessoa que está perguntando aqui, mas será que a pessoa que não está com você também não merece mais? Com certeza. E se ela sabe que merece mais e eu também sei que eu mereço mais, a gente vai ficar ali, ó, equilibrado nessa relação. Mas quando um dos dois só acredita e faz com que a outra pessoa se sinta que você merece menos, porque tem, inclusive, muitas pessoas que fazem o parceiro acreditar que manter aquela relação já é um grande presente. E o abuso está nesse desequilíbrio, né? E você acabou de falar sobre equilíbrio. Deixa eu só falar uma coisa aqui. A Josiane Lima, Gel, que deve ser professora de geografia, ela está falando, tem gente das trincheiras da escola. Não generalize. Josiane, a gente está falando sobre regra, tá?
a gente está falando sobre instituição, não sobre pessoas. A gente precisa entender. Se uma sociedade é racista, suas instituições serão. É óbvio que dentro dessas instituições tem pessoas que vão subverter isso. Mas a regra é isso, não sou eu que estou falando. A escola, sim, é perversa porque a sociedade é perversa. Rodrigo, eu vou dar um exemplo de mim, né? Nós somos da mesma geração. Mas, assim, eu não aprendi na minha escola sobre autoestima, eu não aprendi sobre representatividade. E a culpa ou a responsabilidade disso não são dos professores e das professoras, mas por conta de toda a metodologia escolar que faz muita gente acreditar que, por exemplo, eu vejo gente adulta até hoje dizendo que é descendente de escravo, porque isso era ensinado nas escolas. Você estava falando de ser um homem preto, classe média. Eu não sou classe média, mas eu sou aquela família aquela família preta que pai e mãe sempre entendeu que tinha que priorizar a educação. Então, assim, a gente era aquele pessoal, o pobre esforçado, né, que pagava escola particular. Se você mostrar o meu, eu mostro o seu, tá? Estou vendendo livro, sim. Estou vendendo livro. Eu não vou disfarçar. Eu ia colocar ali. Não, estou vendendo livro, sim, da minha amiga. E é exatamente isso. Dentro da escola, a escola é um espaço hostil. A escola é o primeiro espaço de tensão racial. Porque na escola você não tem aquela proteção familiar. Escola que eu aprendi, entre aspas, que eu era feia. Foi na escola que me disseram que eu não poderia ser a rainha. Foi na escola que me disseram que eu não poderia fazer o papel da musa, que eu tinha que ser a escrava. Foi a escola que me ensinou isso. Isso é cruel, mas é real. Tem todo um processo de desaprendizado para que eu entenda que eu poderia ser qualquer coisa. E tem uma coisa assim, esse país só vai dar certo se a gente parar de deixar essas mazelas debaixo do tapete. A gente precisa assumir, gente. A gente não vai transformar algo que não existe. Então, se a gente continuar na negativa, a gente vai transformar o quê? Então, assim, a gente precisa entender que a escola, ou como qualquer instituição, a escola deve ser repensada, deve ser melhorada. E é isso, né? Não sou eu que estou falando. Os maiores pensadores e pensadoras sobre educação já estão falando há bastante tempo. A escola não pode ser engessada. Se a sociedade avança e evolui, a escola deve avançar e evoluir. E pois é, e para cada professor maravilhoso que a gente tem, para cada professor espetacular que a gente tem toda a estrutura escolar que nos desqualifica. Então, assim, é lógico que a gente vai celebrar todo profissional, toda profissional que está naquele lugar, na tentativa de desconstruir esse olhar perverso, mas a gente tem que entender que faz parte de todo. A gente sabe que até hoje tem vários lugares que tem resistência à aplicação de uma lei federal, que é a Lei 10.639/03 e a 11.645/08, exatamente porque acham que não devem fazer. Sim. Sim. Vem cá, tem uma pergunta aqui. De Luana Xavier. Você tem um processo de escrita muito organizado, cheio de prazos, ou lidam mais com a espontaneidade? Gente, eu posso falar uma coisa para vocês? Se eu contar como eu escrevi meu livro, Ah, Janaína tá aí na live, eu acho, e ela vai poder confirmar. Escrevi meu livro pelo WhatsApp. No avião. Tipo assim, como eu tava viajando muito, né? Então, assim, aqui no avião, enquanto não podia estar na internet, porque a internet, né? Inclusive, eu adoro a internet, eu sou uma pessoa da internet, mas você sabe que quando a gente fica na internet muito tempo, a gente fica, né, procrastinando, divagando, vai deixando. Aí, o que eu fazia? Eu começava a escrever e mandava, sabe? Aí, quando eu chegava no outro aeroporto, que quando voltava o sinal, chegava lá a mensagem. E aí, eu ia escrevendo. Então, eu adorava quando eu... o convite veio primeiro de escrever o livro, a iniciativa, vou escrever um livro, do que, por exemplo, eu entreguei já para a editora, para falar sim ou não. Você recebeu sim e foi escrevendo no processo? Sim.
Porque o que é que aconteceu? Mulher Eu é gosto muito de. poderosa. Você é muito poderosa. Não, eu gosto de contar porque assim são. Nossa, Oprah, sinto muito. Meu amor, Pô, queria eu amo Oprah, eu amo eu Oprah. tive que bater em 6 editoras. Você, Eu você, você é muito no meu poderosa. caso foi assim, né? Você acredite, algumas seguidoras me pediam muito para eu escrever e mais uma vez aí o racismo atrasou a minha escrita porque eu achava não, gente, eu não vou escrever. Para que eu vou escrever isso, sabe? Ficava nessa, então não vou escrever. Aí até que um dia a Janaína falou para mim, olha só, a gente queria um livro seu, pererei, foi até a mim, aí no Rio de Janeiro, que eu tava indo gravar o programa. Aí eu fiquei, quem vai querer meu livro, gente? Né? A gente é educado pra gente se desacreditar, o que é muito perverso. Aí, depois de um tempo, assim, eu fiquei hesitando, eu decidi que iria fazer. E quando eu comecei a fazer, eu fui fazendo dessa forma, né? Como eu estou te dizendo, escrevendo. Muitas vezes eu ia lembrando uma situação, então assim, o livro não foi assim, capítulo 1, capítulo 2, não. Eu escrevia e depois a gente percebia onde é que aquela página deveria estar, sabe? Eu sabia desde o início, Rodrigo, o que eu sempre soube eu sabia o que eu queria dizer. E aí eu tive que ir entendendo como eu deveria dizer isso. Porque o que eu acredito que a gente não precisa esperar a gente se decepcionar para a gente aprender, sabe? É possível sim aprender com os erros dos outros e das outras. E eu quero que as pessoas aprendam com os meus erros. Eu já fui a ordinária da relação, é importante dizer isso, mas também já vivi tanta relação ordinária. Eu já tive o cara que ganhava menos do que eu e não aceitava, queria pagar a conta com o meu cartão. Eu já tive o cara que olhava pra minha cara e me dizia que ninguém ia me querer. Sabe? Esse daí foi ótimo, que ele me disse isso. Ninguém vai te querer. Eu falei, vamos descobrir então. E no mesmo dia, eu fiquei com outra pessoa. Tive o cara que tentou me dar o golpe financeiro e eu tive que ir resolver do meu jeitinho, que você sabe como é meu jeitinho, delícia. Então, assim, eu vivi relacionamentos que eu não me orgulho de nenhum deles. E aí você vai vendo que era, na verdade, assim, eu tinha tanto desespero de estar em uma relação que eu me submetia a várias coisas ruins. E foi exatamente quando eu entendi que eu não merecia me submeter a mais nada de ruim, que eu poderia ter o cara, ficar com o cara, posso ter prazer, mas que eu tinha que entender que eu merecia ser celebrada. E se um cara não entende isso, ele não merece ficar comigo mesmo. E não é frase clichê, não. Isso daí eu aprendi na vida. Mas o que eu digo, Rodrigo, eu faço questão de dizer, o livro não é uma receita de bolo que vai dizer nunca mais você vai se meter em uma relação ordinária. Mas o livro vai te dar dicas de como você identificar se a sua relação é ordinária ou não. Porque às vezes você está na relação ordinária e você não se dá conta. Gente, eu tô muito passado que você escreveu dessa maneira. E é isso. É isso. Eu sou. Eu sou organizado, sabe? Eu já sou organizado no sentido. Né, o que você fez é uma organização subversiva. A minha organização é muito catedrática. Eu paro, aí faço aquela coisa. E até veio na minha cabeça, a gente é de um grupo chamado Potências Negras, com muita gente que escreve, Conceição Evaristo está lá, mas tem muita gente com potência para escrever e que precisa ser instrumentalizada para isso. Eu vou fazer esse workshop entre a gente. Então, eu vou naquela coisa certinha da escaleta, de 3 atos, tem toda uma concepção, eu paro para escrever. Mas eu escrevi, por exemplo, o texto do espetáculo que virou livro em 3 momentos. Eu não sou uma pessoa que precisa de meses. Eu tenho a ideia, por exemplo, em agosto eu lanço um que você faz o prefácio. Acho muito chique. Você sabe que eu nem sei, eu nem decorei o nome do livro, mas eu sei que você faz o prefácio. Eu vou vender o E eu livro. fiz também pelo WhatsApp. Dá esse workshop pra gente. Menina, porque qual é o problema? Deixa eu te explicar, na verdade, né? Ah, Eu acordo muito cedo, você sabe disso.
Eu Aham. acordo muito cedo, então, e assim, e eu não sei se deve acontecer com você também, porque a gente é parecido. Eu produzo demais, Rodrigo. E de repente vem umas ideias na minha cabeça que é assim, ó, se eu não escrever naquele momento, é como se fosse uma entidade, sabe? Como se Uhum. estivesse psicografando. Eu tô aqui conversando, daqui a pouco vem aquela ideia. E eu tenho que escrever aquela ideia naquele momento. E como eu, como boa dependente de celular, o celular está sempre muito perto de mim, eu pego o celular e escrevo, entendeu? É, é dessa forma, mas também tem uma coisa que é a prática jornalística. Eu sou repórter, Do então eu bloquinho, tô... bloquinho, Hã? teu bloquinho, daquele bloquinho de jornalista que virou, que só que é seu WhatsApp. Que é meu bloco de notas, que é meu WhatsApp, que eu tô sempre escrevendo alguma coisa. Então, de repente, eu tô aqui. E aqui eu digo assim, isso daqui, e que o texto jornalístico, muitas vezes as pessoas pensam que a gente tem um lead, né? Que é aquele o conceito da pirâmide invertida, tudo bonitinho. Mas muitas vezes você começa a matéria pelo final, sabe? Você começa a matéria pelo final. O que você sabe é onde você tem que colocar as informações. Então, a mesma coisa acontece comigo. Muitas vezes eu estou escrevendo, eu sei onde eu vou colocar cada coisa, mas as ideias vêm em ordens separadas. E eu respeito, eu já te disse que eu aprendi muito a me respeitar. E eu aprendi também a respeitar até mesmo esse meu processo criativo. Então, às vezes, eu entendo que se agora eu estou conseguindo escrever o final, vamos escrever o final. Se lá na frente eu conseguir pensar no início, e teve coisas que estavam no início, que veio para o final, coisa que estava no final, que veio no início. O final eu escrevi 2 vezes, sabe? Teve coisas que eu achava que era maravilhosa, que depois eu li e falei, que besteira, tirar isso, sabe? É estranho. Porque às vezes a inspiração é uma cagada, né? É incrível para você, mas alguém lê e fala assim, não. Não, e eu tenho esse senso crítico, sabe? Às vezes eu leio e digo, por que eu escrevi isso, gente? Então, acontece também de eu escrever um negócio, depois eu falar assim, não é possível, que isso tá muito bom para ter sido eu. Eu digo, gente, não é possível, será que fui eu mesma? Aí eu fico naquela dúvida, né? Aí depois, e tem a coisa que eu escrevo que eu digo, gente, como é que eu escrevi isso? Que vergonha. Acontece as duas coisas. Ó, eu não entendi isso. Receita da quiabada. Ah, porque eu postei ontem uma foto comendo uma quiabada. E as pessoas querem quiabada, gente, é uma comida típica baiana. Que as pessoas acham que aqui na Bahia a gente come muqueca, caruru, vatapá e acarajé. Quiabada é como se fosse um ensopado que bota carne, né? A carne de boi, a carne salgada, que é paio, calabresa, bacon, carne de salpresa, tudo cortadinho, picadinho. Faz como se fosse um ensopado, só que depois você bota um pouco de azeite de nedê e camarão seco. Pronto. É uma delícia. O pessoal está perguntando onde encontra. A gente está aqui, ó. Martins Fontes Paulista é uma editora que tem serviço aí de entrega. Lembrando que os Correios, obrigado. Os Correios estão funcionando aí, entregando no prazo certinho, para demorar um pouquinho, dependendo da região, mas os Correios estão entregando, então dá para adquirir na loja física e no site. Te amar, como se livrar de um relacionamento ordinário. Isso aqui já me livrou de um problema, meu amor. Não é um livro, não. Isso é verdade. Isso aqui é meu livro de cabeceira. Hoje eu recebi uma mensagem de uma menina me agradecendo. Assim, eu recebo muita mensagem, Rodrigo. Que a gente fala muito, né? As pessoas perguntam muito, né, sobre o que a gente. Como é para a gente escrever. E eu sempre digo assim que para mim o melhor retorno é exatamente ouvir das pessoas como elas conseguiram se sentir melhor a partir da nossa escrita, sabe? Então, hoje uma menina me agradecendo que depois que leu o livro se deu conta que estava vivendo uma relação abusiva e que ela não precisava mais passar por aquilo. A gente está quase terminando. É... E no livro que a gente não falou e que você gostaria de falar? Não, eu quero que você me fale Ah, de como foi para você quando você viu, né? Quando teve o lançamento do seu livro e quando você ouviu os depoimentos dos pais e das mães sobre como as crianças se sentiam a partir do seu livro. como você falou, assim, o que é mais simbólico é o sorrisão, né?
É o sorriso e o apego. E parece que é um boneco. Eu acho que tá na cabeça das crianças um amigo, um boneco. A maioria das fotos, as crianças estão assim, abraçadas. Eu tenho um retorno muito bom, sabe, de agradecimento. Primeiro, assim, eu ouço muito dos adultos. Eu queria ter tido a oportunidade de ter lido esse livro quando eu era criança, ou ter visto o espetáculo quando eu era criança. É um livro para crianças de 0 a 120 anos. Para as crianças negras, é óbvio que tem uma pesquisa direcionada para as crianças pretas desse país, mas é um livro para todas as crianças. O que eu ouço também é, mas se a criança não é negra, serve? Se você quer provocar uma educação antirracista, comece a apresentar leituras, vídeos, pessoas, personagens que são negros e negras, e dá a mesma importância. O grande problema nisso tudo é que a nossa educação, a educação brasileira, só apresenta tipificações eurocêntricas. E aí é óbvio que vai criar o imaginário de superioridade para quem é branco e branca, e as outras culturas se coloca como algo inferior. Então é importante ter Maíra numa capa como essa, numa livraria. Eu passo numa livraria, eu entro no site de uma livraria e vejo Maíra Azevedo na vitrine, eu fico. Isso já é uma bandeira, já levanta uma bandeira, como ter um menino preto numa capa, ilustrado pela Juliana Barbosa Pereira, que é também uma ilustradora, uma mulher preta. Já é vitória. A gente quer muito mais, mas se a gente comparar alguns anos para trás, a leitura negra só ficava entre a gente. E é importante a gente ter uma editora como a GIR, como a Nova Fronteira, abrindo os olhos para o nosso conteúdo e também para o nosso potencial de venda e compra. Arrasou, Rodrigo. Você me inspira. Você estava falando aí porque muita gente me pergunta se o livro, né? Mas eu posso dar para meninas pretas, para meninas brancas, para meninos brancos. E aí eu sempre digo que eu cresci, né? Minha mãe também cresceu, sua mãe também cresceu, ouvindo a história de Branca de Neve. E ninguém nunca se preocupou se aquela história qual a sensação essa história causava em mim. Então, se vocês têm dúvida se uma criança branca pode receber um livro desse, é exatamente porque você ainda precisa realmente ter uma orientação antirracista, porque não existe dúvida sobre isso. A gente pode estar em qualquer lugar, inclusive na mão de crianças brancas, falando sobre a nossa vitória, sobre ocupando esses espaços de poder. E tem uma coisa assim, não adianta falar o que eu dou para o meu filho para ter uma educação antirracista. A criança, ela aprende do adulto. Não adianta você focar numa educação antirracista para a criança se você é adulto, se você é adulta, não tiver uma educação antirracista para si. Então, antes de se preocupar do filho, da filha, da cria, se preocupa com você, adulto e adulta. Porque não adianta simplesmente entregar esse livro e achar que você vai sair, e você não precisa sair transformado ou transformada. Para pensar na criança, pense em você, adulto e adulta, que os valores ruins, os valores negativos, racistas, misóginos, machistas, vêm da cabeça do adulto e da adulta. Então, compra primeiro aqui e depois compra primeiro aqui. Não, faz uma vaquinha, compra os dois. É melhor. Mas sabe que tem... Mas olha só, eu tô sabendo que tá com desconto, 10% de desconto. Então já dá para levar os dois. Leva os dois. A mãe e o filho. Pois é. Eu tô amando isso. Casadinha, mãe e filho. Rodrigo, eu tenho que ir, que eu tenho agora uma entrevista. Eu sei, meu amor. Mas eu tenho que te dizer que eu sou muito sua fã. E eu sou fã. Eu sou muito sua fã. E eu sou muito fã de ter essa oportunidade, de ter essa relação com você. Isso me faz muito feliz. E de ter uma editora como a Gi, que reconhece nossos talentos. Muito obrigada por isso, viu? Obrigado. Eu sou seu fã, já te falo, te amo, você é minha irmã.
orgulho tá nessa live, que tem outras. Martins Fontes Paulista pode nos chamar, pode nos convocar, que estamos aí. Obrigado, Maíra Azevedo, nossa tia Má. Obrigado a todos e todas. Obrigada, meu amor. Beijo, tchau. Tchau. Vai ficar no GTV.